Pediram para vir desse jeito, me pedindo para dar uma palavrinha e não um palavrão. Estou obedecendo. Eis aí a mulher que pediu. Bom, mais um texto, viu, Léa? Tem um texto que eu gosto muito, que o apóstolo Paulo diz: não que sejamos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, queridos, eu desejo que tudo que aconteça aqui nessa noite seja exclusivamente para a glória de Deus. Porque se não for, vai ser queimado tudo, vai ser palha. Amém? Então, eu gostaria, antes de falar sobre a chegada aqui, né, do nosso contexto de seminário, falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu sou a terceira filha da minha casa, tenho 2 irmãs. Mas, assim, a minha chegada ao mundo foi muito interessante. Porque, o primeiro inimigo que eu tive foi o meu próprio pai. Meu pai não era evangélico e não queria mais um filho. O que tinha sido, no meio da família, entre ele e minha mãe, projetado apenas 2 filhas. E é interessante porque, quando a minha mãe contou para o meu pai, ela já estava com 4 meses de gestação. E o meu pai foi numa clínica lá no Rio de Janeiro. E minha mãe confiava muito no meu pai. Ele chegou lá e disse assim: olha, eu vim aqui pagar para que minha esposa venha aqui amanhã e venha extrair esse filho. Tá bom. Meu pai pagou na clínica, só que quando minha mãe chegou lá, ela soube que ia fazer um exame de rotina. Olha que diferença. E nesse exame de rotina, a minha mãe passou mal, porque ela estava em jejum. E aí passou mal, pediu um cafezinho às enfermeiras e elas falaram: não, a senhora não pode tomar café, porque a senhora vai fazer um aborto agora. Minha mãe falou: o quê? Eu saí de casa, meu marido falou que ia vir fazer um exame de rotina. Não, a senhora veio para extrair o bebê. Minha mãe voltou para casa, nessa época minha mãe não era crente ainda, mas os meus avós eram batistas, crentes. E já orava a Deus para que os meus pais se convertessem. E aí eu sei que Deus me livrou da mão do meu pai. Só que quando a minha mãe já estava com quase 9 meses, ela sofreu um acidente. Nós morávamos no 9º andar, lá no Rio de Janeiro, e todo mundo tem seu tempo de gordo, né? E eu também tive o meu, nasci com 4,5 kg. E minha mãe, baixinha, quando ela foi subir as escadas de emergência, faltou energia no prédio onde nós morávamos, e ela caiu. Quando ela caiu, ela bateu com a barriga na quina do degrau, e foi justamente na minha cabeça, né? Eu tenho uma cicatriz aqui por dentro do couro cabeludo, e aí, com 15 dias depois, eu nasci. Só que, quando minha mãe foi para a sala de cirurgia, que os médicos pegaram aquela criança, que era eu, eles disseram: mãe, isso aqui não é a criança, aqui é um monstro. Porque eu estava toda preta, e acima da minha cabeça tinha um hematoma muito grande, uma bola de ar da pancada, que minha mãe tinha sofrido na barriga. E me levaram para uma sala de cirurgia, e o médico falou: mãe, aqui só um milagre. Me levaram e fizeram a cirurgia, e no outro dia me levaram para apresentar a minha mãe, né? E os médicos chegaram e disseram: mãe, aqui está um milagre. Né? Eu sei que todos nós somos um milagre de Deus. Mas nesse momento do nascimento foi um milagre de Deus na minha vida. E aí eu tive muitas enfermidades antes de 1 ano, e fui passando por muitas situações, e quando cheguei aos 14 anos de idade, completei, 15 anos, a minha mãe chegou para mim e falou: senta aqui agora que eu quero contar a tua história. E nisso, minha mãe já era convertida, né, porque ela se converteu, eu tinha 3 anos de idade, e ela falou para mim: olha, eu sei que Deus tem algo na sua vida, porque a sua trajetória foi assim, 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 assim. E aos 14 anos de idade, eu tinha feito minha decisão na igreja, num ciclo de oração, e tinha falado para o Senhor: Senhor, eu quero entregar minha vida para a obra de missões. E com 15 anos que minha mãe contou tudo isso, eu falei: pronto, agora eu já tenho mais um motivo para ser uma missionária. Minha mãe falou: não, por favor, não fale missões aqui dentro de casa. E aí, queridos, foi o primeiro desafio, quando eu enfrentei, foi dentro da minha própria casa. Por quê? As minhas 2 irmãs já tinham casado, eu fiquei sozinha com a minha mãe. O meu pai já estava separado da minha mãe. E minha mãe falou assim: Deus não é louco para tirar o melhor de mim. E eu falei para ela: mãe, a senhora pode ver na palavra de Deus que Deus nunca chamou ninguém desocupado. Você é o meu braço direito. Nós temos conta conjunta, compramos, vendemos, viajamos, você dirige para mim e tal. Deus não vai levar você. E quando foi um certo dia, queridos, ela chegou para mim e falou assim: olha, se você pensa em ir para o seminário, eu prefiro que o seu caixão saia de dentro de casa.
E aí começou a perseguição dentro da minha casa. Teve um dia que minha mãe chegou para mim e falou, junta tudo que você tem, vai embora daqui, porque eu não consigo olhar nos seus olhos. E eu olhava para aquilo e eu dizia assim, meu Deus, como é que pode? Minha mãe é uma mulher crente. E um dia minha mãe de oração chegou para mim e falou, Nancy, é tanto amor que a tua mãe tem por você que ela não consegue expressar. E ela usa recursos possíveis e cabíveis para tentar te tirar desse alvo. Mas continue amando sua mãe. E tinha dias, queridos, que eu chegava na minha casa, eu ia almoçar e minha mãe levantava da mesa. E ela dizia para mim, eu não consigo olhar nos seus olhos. Quando eu penso que você vai para o seminário, me dá uma aversão. E eu sentava ali à mesa para almoçar e eu puxava uma cadeira e eu dizia, Jesus, senta aqui comigo. Vamos fazer a refeição junto, porque eu preciso de companhia. Mas, queridos, às vezes a gente acha que coisas pequenas são tão grandes que a gente diz, Senhor, eu não suporto, o Senhor sabe que eu sou carne. Deus sabe que a gente suporta. Mas, resumindo, querido, eu sei que minha mãe falou para mim um dia, olha, quando você estiver no seminário passando necessidade, porque você falou para mim quando era adolescente que você queria fazer advocacia, depois você pensou em fazer ciências contábeis, fez um técnico em contabilidade e agora já está querendo ir para o seminário. Ser missionário não dá dinheiro. E eu falei para ela, quem disse a senhora que eu estou preocupada em ter bens nessa vida? O maior bem que Deus me deu foi a vida e eu quero viver para a glória dele. Eu não tenho nem interesse em bens nessa vida. E eu sei, queridos, que ela falou para mim, quando você estiver passando necessidade de um seminário, eu não vou mandar um grampo enferrujado. E eu falei para ela, a senhora pode ficar com o seu dinheiro, porque quando Deus manda, Ele patrocina. E eu vou provar para a senhora, debaixo da graça de Deus, não por orgulho, que Deus continuará sendo o Senhor da minha vida. Ela falou, tá bom, então vamos ver. Tá certo. E aí, queridos, eu fui apenas comunicar para o meu pastor que eu já tinha mandado a minha carta para o seminário, estava aguardando o retorno, e o meu pastor falou, tá bom, filha, vamos continuar orando. 6 meses antes, e trabalhando na igreja, envolvido com o departamento de missões, com jovens, adolescentes, projetos missionários. E no dia da minha despedida, foi algo bem similar a um dia de hoje assim. Era culto de missões, a esposa do meu pastor fez toda a programação, e quando chegou a hora de começar o culto, que eu ia subir o púlpito, ela falou, não, você hoje vai ficar aqui embaixo. É o último culto de missões do ano, é o dia do seu aniversário, e hoje é uma programação especial. E minha mãe estava lá. E começou a chegar meus amigos de outros lugares, e até estados diferentes. Eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo na igreja hoje? Ela falou, aguarde. E minha mãe estava lá. E aí, no final do culto, o pastor chegou e falou, queridos, a Nancy não está sabendo, mas essa semana nós tivemos uma reunião com os oficiais da igreja, e a igreja vai mantê-la durante 4 anos no seminário, e integralmente de tudo quanto ela precisar. A minha mãe estava do lado, eu não tive nem coragem de olhar do lado, porque eu sabia que ela ia começar a chorar. E eu falei, louvado seja o teu nome, Senhor. E aí, queridos, fui levar minha mãe em São Paulo para ficar com a minha irmã mais velha, vendemos tudo, só ficou a casa lá em Pernambuco. E aí, eu falei, Senhor, eu tive a bênção do meu pastor, agora eu quero a bênção da minha mãe. Eu não vou sair daqui. É algo legítimo e eu não vou sair daqui. Queridos, é tão importante a questão de legalidade espiritual, familiar na sua vida e na minha, que nós não temos ideia. E 3 dias antes de eu ir para o seminário, de voltar para João Pessoa, minha mãe chegou para mim, eu estava na cozinha aconselhando uma sobrinha minha. E ela falou, filha, eu quero te pedir perdão, porque tudo aquilo que eu fiz contigo, eu fui canal do diabo para atrapalhar o teu ministério. Mas vai, porque você tem a minha bênção. Minha mãe passou a ser a minha intercessora. E aí começou outro desafio, porque quando eu cheguei no seminário, foi muito interessante. A presidenta, na primeira semana, logo semana de consagração, ela falou o seguinte, queridos, temos 4 fases aqui no seminário, são 4 anos. Primeiro ano, o seminarista ele chega em cima do cavalo, ele está se achando, né, o Tassi. No segundo ano ele cai do cavalo, no terceiro ano ele empurra o cavalo e no 4º ano ele sai com o cavalo nas costas. Ainda bem, né, que vocês só são 3 anos aqui, né? Vocês vão sair empurrando o cavalo. Primeiro ano, ainda está em cima do cavalo, né? Está se achando. Segundo ano, você cai do cavalo. Terceiro ano, você vai empurrar o cavalo. Queridos, moral da história, o que é? A questão que muitas vezes a gente chega no seminário
E a gente chega com aquela intenção, sabe? Eu quero adquirir conhecimento, eu quero conhecimento, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Mas qual a finalidade de conhecer? O apóstolo Paulo diz, quer comais ou façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. E aí, nesse momento, é onde entra o currículo oculto. São as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades, as situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, que a gente não entende, e a gente só pergunta, por quê? Por que disso? Por que daquilo? E a gente quer resposta para tudo. E nós não temos, sabe por quê? Deus começa a lapidar a pedra.